você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Graça e paz. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Hoje é um prazer, uma alegria poder compartilhar sobre uma questão que é tão importante, sobre o divórcio, novo casamento e a reconciliação. E para isso eu vou aproveitar de algum material que também um colega meu preparou, que eu creio que é muito apropriado sobre essa mesma questão. Então, este estudo se destina a ser um esboço bem simples e básico sobre casamento, divórcio, novo casamento e a reconciliação. Não se destina a responder todas as perguntas sobre este assunto tão complexo. Muitos livros já foram escritos sobre esse assunto. O que nos interessa mais do que qualquer outra coisa é que aquilo que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Qual é o objetivo deste ensino? Primeiro, o objetivo seria informativo. Ajudar os cristãos a entenderem o que a Bíblia ensina sobre este assunto tão importante. Segundo objetivo seria o preventivo. O objetivo deste ensino seria sublinhar a permanência, a solenidade e a finalidade do vínculo matrimonial. Em terceiro lugar, seria o objetivo restaurativo, oferecer misericórdia, conforto e força àqueles que vivem sob a condenação como resultado do divórcio. Quais são algumas definições-chave? Eu estava falando sobre algumas definições que a palavra do Senhor lida sobre isso. Quais seriam algumas definições chaves sobre essas questões do casamento, do divórcio e do novo casamento válido? Primeiro, o casamento é um compromisso contratual, vinculativo, de viverem juntos em uma relação reconhecida moralmente por Deus e pela sociedade, estabelecido verbalmente, validado legalmente e consumado fisicamente. O divórcio é a quebra e o abandono do contrato matrimonial e de todas as suas obrigações morais, legais e físicas.
O novo casamento válido é o estabelecimento de um novo contrato matrimonial por ou com alguém que foi anteriormente casado, mas não está de forma alguma vinculado ao parceiro ou parceiros anteriores por alguma obrigação matrimonial. Essas obrigações tendo sido dissolvidas pela morte, ou por um divórcio sancionado por Deus, ou por um novo casamento por parte do ex-parceiro ou ex-parceiros. E depois vem a reconciliação. A reconciliação é o processo de dizer e fazer as coisas necessárias para restaurar e reunir um casal na relação que Deus quer, espiritualmente e ou fisicamente. Agora, qual é a visão de Deus sobre o casamento? Primeiro, o casamento é parte do plano de Deus para a relação íntima entre os sexos opostos. Gênesis 2, versículos 24 a 25. Quando Deus tirou do lado de Adão uma parte da sua carne, seu osso, e fechou o lugar, e daquela parte que ele tirou, ele formou a mulher, a sua esposa, né? E Adão acordou e então disse: você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? E por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Agora, o casamento é um compromisso de aliança que vincula um homem e uma mulher em uma relação especial de amor e compartilhamento mútuo. Isso nós achamos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que mostra que o homem tem que honrar a mulher como o vaso mais frágil, mas que ela é co-herdeira da graça de Deus junto com ele. O casamento é abençoado, é santificado e exaltado por Deus, porque fala da relação de Cristo com a igreja. Em Efésios 5, 22 a 33, traz esta comparação entre o marido e a esposa e Cristo com a sua igreja. E assim como Cristo deu a sua vida por sua igreja, o homem deve também dar a sua vida, deve amar a sua esposa. Em Hebreus capítulo 13 e versículo 4 diz que o casamento é abençoado por Deus, é santo. O casamento na mente de Deus é destinado a ser permanente. 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Agora, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? No princípio, Deus pretendia que o vínculo matrimonial fosse permanente. Em Gênesis 2, 24 a 25, deixa bem claro que seriam uma só carne, né? Em Marcos 10, 6 a 9, deixa bem claro que aqueles que Deus uniu, ninguém os separa o homem. Agora, sob a lei de Moisés, Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração e da falta de vontade de aceitar o padrão elevado de Deus. Isso está em Deuteronômio 21, 10 a 14, 24, de 1 a 4, Mateus 19, 7 e 8 e Marcos 10, versículo 5. Mesmo no Antigo Testamento, Deus deixou claro, por meio da voz dos profetas, que ele odiava o divórcio e que é uma desonra para o seu nome. Isto está em Malaquias 2, de 14 a 16, onde deixa bem claro que ele odiava o divórcio. Nos evangelhos, Jesus veio para honrar a instituição do casamento, trazendo-nos de volta à lei mais elevada de Deus. Jesus afirmou claramente que quem se divorcia por qualquer causa, exceto por infidelidade sexual, comete adultério. E se casar novamente, e o novo parceiro que se casar com ele também é culpado de adultério. Em Mateus 19, 3 a 10. Nas epístolas, Paulo deixou claro para os coríntios que o mandamento de Deus é que os maridos e as esposas não se divorciassem dos seus respectivos parceiros. Está em 1 Coríntios 7, de 10 a 12. Agora, quais são os cenários em que parece que Deus permite o divórcio?
Primeiro, quando um dos parceiros comete a imoralidade perpétua, ou seja, a infidelidade. O parceiro ofendido pode iniciar, então, o divórcio. Ou quando um crente é casado com um incrédulo que não quer manter o casamento, inicia o divórcio. Isso está em 1 Coríntios 7, versículos 15 a 16. E se os crentes se divorciam ou se separam por qualquer coisa além da imoralidade perpétua, seja a infidelidade, devem permanecer solteiros ou se reconciliarem. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. O divórcio é um pecado perdoável? Se alguém inicia um divórcio injusto e mais tarde reconhece genuinamente o erro de sua conduta e se arrepende sinceramente, tem a plena garantia da palavra de Deus de que será perdoado. Agora, o que a Bíblia diz sobre o novo casamento? Primeiro, o novo casamento, sob a lei de Moisés, era um privilégio estendido, assim como o divórcio era liberalmente concedido. Êxodo 21, versículos 7 ao 10. Deuteronômio 24, de 1 a 4. E Levítico 21, versículo 14. O novo casamento é mencionado nas epístolas, pois Paulo deixa claro que a morte dissolve finalmente, ultimamente e absolutamente o contrato matrimonial. O parceiro vivo é livre para se casar novamente, sem condenação. Romanos 7, de 1 a 3. Agora, o direito ao novo casamento é implícito em 3 passagens da Escritura. Primeiro, no Antigo Testamento, sob a lei de Moisés. Moisés deixou claro que o novo casamento de alguém que se divorciou impede que ele retorne ao seu parceiro original. Está em Deuteronômio 24. Nos evangelhos, Jesus parece implicar que quem se divorcia por causa do adultério cometido por seu parceiro não cometeria adultério se se casasse novamente. Mateus 19, 9. Nas epístolas, Paulo parece sugerir que aqueles que foram divorciados por um parceiro incrédulo não estavam sob obrigação com um pacto matrimonial original. 1 Coríntios 7, versículo 15. Agora, qual é a base bíblica para a reconciliação? O princípio geral da reconciliação em relações quebradas se aplica a todos os que se tornaram separados de alguma forma. Mateus 18, de 15 a 20, trata disso, e Efésios capítulo 4, versículos 24 a 32. Especificamente no assunto do divórcio, Paulo diz que os parceiros cristãos divorciados devem permanecer solteiros ou se reconciliarem. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. O que se entende, então, por reconciliação? Primeiro, a reconciliação espiritual. A reconciliação espiritual é o processo pelo qual 2 separados ou divorciados resolvem os seus ressentimentos, lidam com os pecados não arrependidos e não perdoados e cessam as atitudes divisivas que os separavam. Em segundo lugar, a reconciliação física ou geográfica. Esta reconciliação ocorre no processo de reconciliação espiritual. Neste caso, o casal separado escolhe perdoar um ao outro, se arrepender dos seus pecados e se reunir novamente na mesma moradia. Por que a verdade da reconciliação é tão importante para os crentes? Primeiro, porque permite que os parceiros casados ou anteriormente casados quebrem o poder do pecado em suas vidas. Tiago 4, 6 a 7. Em segundo lugar, reinstala o testemunho da Igreja de Jesus Cristo em uma era de quebra de alianças. 2 Timóteo 3:3. Em terceiro lugar, sublinha e reenfatiza a permanência do vínculo matrimonial. Mateus 19:10. E em quarto lugar, testifica
a habilidade da graça de Deus para conquistar todos os obstáculos humanos. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua presença conosco, enquanto, Senhor, estamos passando pelas verdades da tua palavra. Queremos, Senhor, absorver, queremos, Senhor, nos apropriar destas verdades em nossa vida. E eu oro por aqueles que, Senhor, estão contemplando o casamento, que entendam que é um dom de Deus, que não foi inventado pelo homem, mas foi instituído por Deus. Do próprio coração de Deus que saiu essa questão de um homem deixar seus pais e se unir à sua esposa. E Pai, se houver alguns que estão vivendo em um clima de condenação, de vexame, de culpa, por terem se separado e divorciado, eu oro, Pai, para que entendam que a graça, a misericórdia triunfa sobre o juízo, diz a Tua palavra, e que Tu és um Deus perdoador. Por mais que tenhamos pecado e errado, o Senhor pode restaurar. E Pai, eu oro também por aqueles que de alguma forma possam reconciliar-se e voltar, Senhor, e vencer aquele conflito, aquelas áreas em suas vidas que causaram a divisão. Pai, eu oro para que, Senhor, a reconciliação que procede também do teu coração venha, Senhor, acontecer na vida destes casais. E Pai, eu oro, Pai, para que aquilo que está no teu coração, Senhor, se realize em nossas vidas. Pai, oro por aqueles que são casados, oro por aqueles que estão vivendo com cônjuge que foi infiel, que quebrou, através da infidelidade, seus compromissos nupciais, conjugais. E oro também por aqueles que se divorciaram e por aqueles que contraíram novas núpcias. Que o Senhor esteja estendendo a tua graça, a tua direção, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque as tuas mãos são fortes. E Jesus disse, ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e muito, muito obrigado.